Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma audiência pública promovida pelo Executivo em conjunto com o Legislativo Municipal na figura da Comissão de Finanças e Orçamentos. Boa tarde, então, presidente da Comissão de Finanças, Rosiane Boing, demais vereadores, Jarbas e Bach, demais vereadores que também estão presentes na casa, no plenário e nas suas atividades que vão nos acompanhar no decorrer do dia. Vereador Ladiomar, vereador Marcelino, que estão aqui à frente, secretários, diretores, população que está nos assistindo e acompanhando pela internet e aqui presente conosco. Passo a palavra nesse momento para a presidente Rosiane fazer a sua mensagem e a abertura da nossa audiência. Boa tarde a todos, secretários todos aqui presentes, vereadores, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na audiência pública de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025 da Lei da Irresponsabilidade Fiscal. Mais um trabalho aí promovido pelo Executivo em parceria aí com o Legislativo. Vamos fazer o nosso trabalho produtivo e que sejam de bastante proveito, né, com o nosso secretário e os demais parceiros aí. Obrigada, secretário. Boa sorte. Obrigado, Rosiane. Como você falou, hoje é audiência para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido, então, o nosso contador da Prefeitura, Jackson, que vai fazer a exposição dos números e a discussão está aberta. Boa tarde a todos. Desejo a todos uma excelente reunião. Eu estava olhando esse primeiro quadrimestre de 2025. Pensar que já passou mais 4 meses do ano de 2025. Essa vida está passando rápido demais, não é? E a gente agora tem a oportunidade de mostrar para vocês um resultado de um trabalho que é de uma equipe grande que trabalha com isso, lançando lá diariamente todas as informações, colocando isso disponível na internet. Mas lá está tudo disponível. O que a gente vai conversar aqui também, vocês já poderiam ter olhado lá dia 1º de maio. Porém, agora é o momento de sentar, de refletir, de avaliar juntos e deixar isso também de uma forma explicada, que às vezes as pessoas olham lá no portal de transparência e de repente não entendem aqueles números que estão lá. Então aqui a gente vai conversando, vai mostrando. Vocês têm a oportunidade de me interromper à medida que eu estou apresentando, para a gente conversar sobre aquilo ali que está sendo falado. Eu peço só que mantenham o telefone silencioso para que não atrapalhe a reunião. E também, quando for fazer alguma colocação, utilize o microfone para que o pessoal em casa consiga escutar vocês, para que fique gravado, porque a ata da nossa reunião é o vídeo. Vamos lá, Márcio? Então, isso aqui vocês têm aí o documento em mãos, quem não tem estava disponível lá na recepção, mas isso aqui é um resumo daquela parte da receita que vocês têm lá, depois a gente vai esmiuçar isso aqui. Então, de 173 milhões esperado para esse ano, nós já arrecadamos 61 milhões até agora, quase 62 milhões, o que equivale a 35% do valor esperado. A gente vai notar lá depois que o valor um dos valores que está superando bastante aqui é a receita tributária. O valor está bem a mais e a gente vai ver por quê. A gente vai ver também a parte aqui dos rendimentos de aplicação também, que está bem a mais do que o esperado. A gente vai conversar aqui detalhadamente sobre cada um. A gente vai ver o que é a receita, quais são essas receitas tributárias, assim por diante. Mas assim, para olhar num panorama geral, né, dos 173 milhões esperados, 61 já entraram. E pensar que se não tivesse esses 20 milhões aqui, o nosso espera, que é o da operação de crédito, que a gente acredita que vai receber agora a segunda parcela esse ano, o nosso orçamento seria de 153 milhões. E de 153 já teria entrado 61. Ou seja, são bons números. Já é uma boa notícia
um ponto positivo aí em relação a nossa audiência pública, as nossas comparações e as nossas avaliações. Vamos ver esses números, então, detalhados? Como eu falei antes, a receita tributária ela vem esmiuçada aqui de uma forma e depois a gente pega e junta um pouquinho as taxas, que são um valor menor. O imposto de renda que é retido dos funcionários, e a gente não precisa repassar ao governo federal, ele fica lá como receita nossa, a Constituição Federal permite isso. Agora faz quase 2 anos também a gente retém dos fornecedores, seja de material ou de serviço. Quando ele não é simples nacional, a gente pode reter de quase todos os tipos de material e serviço um percentualzinho para imposto de renda. Também não é passado ao governo federal, a gente apenas informa ao governo federal quanto foi retido para ele lá colocar na declaração daquela empresa, mas fica no município. Então, de 8.300 já entrou 2.900, dentro da média do que se esperava até o momento. Claro que quando entrar um 13º ali no final, esse valor vai elevar e a gente já pode notar que aqui vai haver um excesso de arrecadação. Do nosso IPTU, super positivo em relação a gente. Como é que a gente chegou naqueles 5.600 que a gente esperava? A gente olhou os números arrecadados nos 3 anos anteriores. O IPTU ali soma tanto o IPTU desse ano, como o que alguém de repente pagou por via de dívida ativa, né? E também a gente sabe que o grosso do IPTU ele entra no início do ano, quando se dá aqueles descontos, pessoal de cota única, o resto depois entra de uma forma mais menor, mais parcelada. Mas está surpreendendo. De 5.600 já entrou 4.700. 84% do valor esperado. ITBI, magnífico também, de 3.500 esperado, já entrou 3.165, isso dá 80%, 88% do valor esperado. Até o Márcio comentava agora, antes de iniciar a reunião, que ele já olhou agora os números de maio e também já dá para notar lá que teve mais alguns depósitos de ITBI, valores altos. Então, temos uma boa expectativa de que esses valores vão mais do que se superar. O ISS de 9.700 já entrou 4 milhões, 40%. Tudo que for acima de 33%, vamos pensar assim, ó, abril passou 33% do ano, né? Tudo que passou de 33% ali, opa, tá legal. Daí as taxas, aí vem alvarás e taxinhas de expediente, assim vai, a própria coleta de lixo. De 4.700 já entrou 2.674, 56%. Aqui acontece aquele mesmo fenômeno do IPTU. Pode ser que daqui para frente ele seja um pouco mais fraco, porque a taxa de coleta de lixo que foi recolhida lá no IPTU já aconteceu. De contribuições, o que nós cobramos é a COSIP. De 2.500.000 já entrou 1.092.000, 42%. E rendimentos de aplicação, então, que a gente esperava apenas 1 milhão em relação às médias que a gente vinha arrecadando nos últimos 3 anos, já arrecadamos 1.200.000. A gente nota que, quem tem alguma aplicação financeira nota ali que os valores eles têm dado um pouquinho a mais do que nos anos anteriores em rendimento. Também nós temos aqui, tem um adendo que eu preciso fazer, que aqueles 15 milhões que entrou no final do ano passado, da operação de crédito, essa licitação ainda está acontecendo, e esse valor rende um bom valor mensalmente, né? Mais de 100 mil por mês. Enquanto essa licitação não acontece, a obra não acontece, ele está lá aplicadinho, bem bonitinho. Em relação à receita de serviços, nós cobramos a tarifa de água. De 4.200, recebemos 1.400, 1.402, 32%. Aí acende um alertazinho vermelho que talvez tenha que fazer um bloqueiozinho ali no orçamento do sistema de água, porque o valor não tá acontecendo. Pouquinho, tá? Pode passar para a próxima, por gentileza. O nosso FPM, de 31.994, arrecadou 10.185, apenas 32%, opa, um pouco abaixo.
Mas a gente tem que lembrar que agora, lá por junho, entra um FPM, que eles chamam de FPM extra, vai ali por volta de 1 milhão que entra para isso. Então, talvez, com isso, a gente, quando for falar agora do segundo quadrimestre, isso aqui chegue bem no valor esperado. Não vai precisar nem fazer nem bloqueio por falta de arrecadação. Receitas de valor menor, eu vou pedir a liberdade de pular. Quanto a royalties, vocês sabem que, não sei se é uma lei de 2012, 2013, lá em relação a royalties, mudou um pouquinho a distribuição dos royalties, eles começaram a distribuir royalties para direcionados, sendo um valor que, daquele valor, vai 75% para educação e 25% para saúde. Todos os contratos novos do petróleo a partir de 2013, quando for contrato novo, ele não fica mais nada para a administração em geral, ele vai para educação e saúde. E aí a gente pode notar esse fenômeno acontecendo. Todo ano a gente nota que essa linha aqui, ela vai diminuindo e essa aqui vai aumentando. E a gente já está notando que, agora a gente já pode ver que a gente esperava 9.400. Com essa diminuição, arrecadou só 2.663, só 28%. O que vai ter que acontecer aqui? Em relação àquele royalties que é para as demais secretarias, a gente vai precisar fazer um bloqueio. Já em relação ao royalties, contratos novos, que são direcionados necessariamente para educação e saúde, 75% para educação, 25% para saúde, ele está superando. Então, a gente nota que está sendo tirado daqui, a nível do royalties, e colocado aqui. Isso é a ANP que calcula. E aqui a gente nota que deve acontecer um excesso de arrecadação. Tanto é que já veio um projeto de lei aqui para casa colocando 480 mil de excesso de arrecadação da educação, que vai ser utilizado lá no sistema preventivo de incêndio do Tancredo. Valores menores, né, a gente olha aqui em relação ao SUS, de 5.500 entrou 2 milhões até o momento, 36%, não um pouco superior, então pode ser que haja aqui um excesso de arrecadação. Já em relação ao Fundo Nacional de Assistência Social, do valor esperado de 303 mil reais, entrou apenas 57. Vai dar um déficit de arrecadação aqui? Não sabemos. O governo federal, em relação à assistência social, tem uma prática de não depositar com regularidade. Então, pode ser que, de repente, em algum momento, aqueles depositem atrasados e esse valor aqui, se ele aconteça. Só saberemos mais para frente. Em relação ao FNDE, de 3 milhões e 400 entrou até o momento 1 milhão e 65, está um pouco abaixo. O ICMS. Esperávamos 30 milhões e 500, também, semelhante ao FPM, só que até o momento já entrou 11.600. Agora, nesse momento, a gente pode observar aquele fenômeno que o Alexandre dizia no ano passado, do ICMS superar o FPM. Está com uma tendência disso acontecer aqui em 2025. Para um município, eu quero dizer para vocês que isso é considerado uma vitória grande. É uma vitória grande porque quer dizer que você está se tornando autossustentável, né? Então, um ICMS maior que um FPM, ele está tornando um município que ele não depende mais tanto do governo federal. A gente sabe, quanto menor o município, mais esse FPM vai ser grande e as demais receitas menores, e quem fica bancando aquele município acaba sendo o FPM. Então, a gente está, diria que, numa virada de chave. Nesse momento, o ICMS, vocês vão notar, o ICMS já está maior do que o FPM, só que ali em junho a gente vai precisar fazer essa avaliação novamente, porque vai ter entrado aquela cota especial lá do FPM. Daí a gente pode dizer com mais propriedade sobre isso, se realmente a virada de chave aconteceu esse ano. O IPVA,
50% do que você paga do seu IPVA do carro emplacado em Garuva fica em Garuva. O outro 50% fica no Estado. Ou seja, é muito importante que seja divulgado que, se você tem veículo, não deixe ele emplacado em outra cidade. É muito importante para o município, porque aqui, ó, 1 milhão e quase 2 milhões ali já entrou, que é um dinheiro que fica aqui. Valores menores, né? Peço liberdade para pular. Vocês têm todos os valores detalhados, está tudo no portal da transparência. Não vale também a gente gastar muito tempo e cansaço de vocês conversando sobre isso. Mas aí a gente vai para a Fundeb. Valor maior, né? O que é o Fundeb? Fundeb é um valor que a gente manda para formar o bolo do Estado lá. Ou seja, a gente manda lá para o Banco Brasil, na hora que ele deposita FPM, ICMS, IPVA, a gente já anota no extrato. No mesmo momento que ele deposita R$100, ele tira 20 e manda lá para formar o Fundeb. E aí ele redistribui conforme os alunos da tua rede de ensino. E aí ele varia lá, aluno de creche pré tem um preço, por aluno cabeça, né? De fundamental e primário ali tem um outro e assim vai. Quando tem criança com deficiência tem outro valor na matrícula. Eles recalculam tudo com base nessas informações e mandam. A gente manda 20% do que arrecada naquelas receitas e recebe de volta conforme a quantidade de alunos. Então, de Fundeb nós recebemos 10 milhões e 800 até o momento, 35%. Se olhar aqui, a gente já pode dizer que possivelmente haja um excesso de arrecadação de Fundeb, que a Folha agradece, né? Porque a gente teve um aumento de salários agora em abril, e daí, de repente, ele é necessário ali e vai cobrir esse valor. O valor que eu tinha lá divulgado no FNDE é de que a gente ia arrecadar apenas 30 milhões e 500. Mas, pelo que está arrecadando, vamos aguardar agora sair a portaria 9 de maio, mas aparentemente ele vai superar. Vamos para a próxima. De multas de trânsito de 571 entrou 118, um pouco abaixo, que sempre vinha um valor alto de multa de trânsito, graças a Deus. Não veio tão alto, graças a Deus, para nós e ruim para as polícias, né? Para a nossa população, né? Mandou? Isso. E aí a gente cai no que a gente falava, então. A gente já teve que colocar, né? Porque para que o governo repassasse esses 20 milhões... Governo não, é a Caixa Econômica, né? O Banco do Brasil passasse o dinheiro da operação de crédito, a segunda parcela já teria que estar no nosso orçamento. Então, ela está aí e acreditamos que até o final do ano ela deve estar entrando também. E aí vai o interessante, né? Eu achava que eu ia descontar 13 milhões que eu ia mandar lá para o bolo para formar o Fundeb. Já mandei 4.700. Então, isso aqui é negativo por isso, porque é a parte que sai na hora que ingressa a receita. Só que o legal é comparar aqui que eu mandei 4.700 e recebi 11 e alguma coisa lá, vocês têm. Né? 11, 10.800. Então, para Garuva, pela quantidade de alunos que nós temos, o Fundeb é bom existir Fundeb. Um município que não tem bastante alunos, ele pode mandar muito dinheiro para lá e receber pouco. Por mim, pode passar, Márcio. Agora, a gente saiu dessa região da receita e a gente vai analisar outros índices. A nossa receita corrente líquida, ou seja, tira o de capital, desconta o que você faz uma comparação ali que enviou e que recebeu de Fundeb lá,
e existe um cálculo que chama receita corrente líquida. Isso aqui, quando se fala em análise de despesa de pessoal, a gente sempre conta 12 meses. Ou seja, a gente vai pegar as despesas e as receitas que aconteceram de maio de 24 até abril de 25. 12 meses. Não estamos olhando janeiro a abril. Isso é bom porque ele dá mais... a gente estaria, se pegasse só janeiro e abril, a gente estaria com pouca referência para fazer esse cálculo. E com isso, dessa forma que é calculado, que o Tesouro Nacional que estipula assim, a gente pega 12 meses. 157 de receita corrente líquida, gastamos com o pessoal 70 milhões e 500, dá 44,81%. Ou seja, gastamos com o pessoal do executivo 44,81% da receita corrente líquida. Um valor que vocês sabem que o limite lá é 51,3%, depois 54% é o limite máximo, né, e gastamos apenas 44,81% nesses 12 meses. Quanto ao resultado primário, né, o resultado primário ele pega e exclui os rendimentos de aplicação, e em relação à despesa ele exclui também os valores dos pagamentos de operação de crédito. Então é a receita primária, que excluiu aquelas que eu falei, 60.500, e os empenhos pagos até o momento esses 45 mais esses 6. Daí ele não considera empenhado, não considera liquidado, considera só o pago. Para mim, pessoalmente, né, eu não acho que é uma informação tão valiosa. Porque se for assim, você consegue manipular dados. Se você deixa de pagar lá, você fica colocando esse valor lá em cima, é só não pagar. Só deixar o dinheiro na conta e não pagar. Então, não vejo que seja uma análise para nível de município tão importante. Mas a comparação, receita de 60, 45 mais 6, sobra 9. Pode ir para a próxima. Aqui já o resultado nominal, né? A gente tinha, agora no encerramento de abril, 23 milhões de dívidas. Só que a gente tinha um caixa de 41 milhões e 700. Daí, descontando desse caixa que a gente devia lá com aquele INSS do credor que a gente reteve e ainda não passou, do funcionário que a gente não passou para o governo, é isso aqui, essa dedução, tá? De repente, uma pensão alimentícia que a gente reteve e não pagou ainda. Então, isso aqui vai descontar do 41, né? Nós vamos para por volta de 40 de caixa e de dívida 23. Ou seja, se eu tenho um caixa de 41 e uma dívida de 23, um caixa de 40, vamos dizer assim, líquido, né? E uma dívida de 23, quer dizer que eu estou lá com um caixa de, bem limpinho, 16 milhões. 16 milhões e 958. Só que a gente precisa lembrar que a gente tem lá no saldo 15 milhões de operação de crédito, né? Lá, 15 milhões, então, tipo, 1 milhão e 600 aqui que é esse caixa. E daí aqui, em relação ao resultado nominal, ele compara que eu tinha... Esse aqui é o valor que a gente conversou agora, os 16 milhões, certo? Quando eu fechei lá em final de 24, em 31 de 12, eu tinha 5 milhões lá de bom, né? Agora eu tenho 16 de bom, ou seja, o meu resultado nominal quer dizer que agora eu estou 10 milhões e 500 melhor do que eu estava no final do exercício de 24, ou seja, mais um ponto para nós aí em relação de avaliação de metas. Pode passar. Aqui a gente consegue ver secretaria por secretaria, quanto que foi gasto com o pessoal, com outras despesas correntes, que ali vai estar serviços, materiais, diárias, alimentação, e quanto eu gastei com capital. Ali vai estar aquisição de imóveis, de veículos, de construções e, no caso da administração específico, o pagamento de financiamentos. Então,
a gente consegue olhar. Não vou me atentar muito aqui, porque depois a gente vai conseguir, vocês têm aí, a gente vai conseguir olhar um gráfico, onde esses números ficam bem mais legais de olhar. Agora, na próxima tela, por gentileza, a gente tem uma comparação. O que se orçou por uma secretaria, quanto já empenhou até esse momento e quanto já liquidou até esse momento. Esses 49 é a mesma soma do que está lá liquidada, dividida em pessoal, corrente e capital, né? Liquidada lá na tela anterior, 49 milhões. Aqui eu consigo comparar o que a secretaria orçou no início do ano, o que ela empenhou, ou seja, o empenhado, estou pensando em comprar, vou lá, licito, estou fazendo uma estimativa de quanto eu vou gastar com energia elétrica, telefone, água. Eu já faço essa estimativa lá no início do ano. E empenho. Só que o liquidado não. O liquidado é o que de fato a pessoa entregou na prefeitura. A liquidação é esse movimento, onde o fornecedor entrega o produto, entrega a nota fiscal e um servidor público vai lá e diz assim, sim, concordo com essa entrega, está tudo certo. E aí, depois, o passo seguinte é o pagamento. Na próxima tela, então, nós temos o gráfico. A gente vai comparar tudo isso aqui e vai conseguir ver as secretarias. Educação. De novo, você em primeiro? Sempre. Olha aqui, ó. A educação com orçamento de aproximadamente 55 milhões. Ela já está, a gente já pode ver que ela empenhou até o momento 20 alguma coisa, dá para dizer uns 23, 24, só que o entregue lá na prefeitura até o momento beira por volta de 17, 18 milhões. Tudo isso a gente consegue ver via gráfico sem ficar olhando tabela. É muito mais fácil de visualizar. Daí a gente vai para a nossa segunda secretaria com mais despesas. Agora tem uma realidade um pouco diferente. Quando a gente montar essa apresentação no ano que vem, a gente vai ter que... A gente, nesse momento, não consegue ainda, porque da forma que o orçamento ele é elaborado, né? Ele foi elaborado no passado, com ações do ano passado, com o PPA do ano passado. A gente vai notar que aqui vai acontecer um fenômeno. Essas secretarias abriram em duas. Infra e agricultura. No ano que vem elas vão estar separadas em duas menores e elas não vão ter esse volume de presença aqui no gráfico, elas vão estar separadas em duas. E aí a saúde vai conseguir o seu merecido segundo lugar ali. Então, a gente pode ver, né? Quase 40 de orçamento. Eu estou falando da infraestrutura e agricultura. Um gasto de 11, 12 milhões ali empenhado e o liquidado, que de fato foi entregue até o momento. Vocês têm os valores aí. Para eu não chutar, mas é por volta de 6, 7 milhões. E aí vemos a saúde em terceiro lugar, né? Um orçamento por volta de 34 milhões. Empenhou até o momento ali por volta de 17, 18 milhões, quem sabe 19. É bem mais gostoso olhar valores em gráfico do que em tabela. A gente consegue comparar as duas tabelas e ver isso, né? O volume que está ocupando no orçamento do município. Gente, da minha parte era isso. A gente está aberto a perguntas, discussões, apontamentos, ideias, colocações. Quero dizer assim que a nível de contabilidade a gente teve uma novidade grande agora em maio. A empresa de sistema ela permitiu a gente buscar em 30 segundos 80 extratos todo dia, e isso permitiu com que a gente torne a nossa contabilidade ainda mais conciliada diariamente. O que antes a gente tinha que ir lá perder 2 horas, 1 hora, 2 horas para puxar os extratos. Hoje, se a Thalia pagar alguém hoje, amanhã, uma até de voltar, eu já tenho essa informação de todas as contas no mesmo momento, e a gente fica com aquela contabilidade, uma segurança do que está sendo mostrado lá no portal da transparência. Quero dizer que para vocês que é uma evolução, a gente está bem feliz com isso, porque
diminuiu um pouco o nosso trabalho e deu mais confiabilidade aos dados, né? Então, eu quero dizer que dá mais segurança ao que vocês estão vendo lá no portal da transparência, porque tudo que entrou ontem já está lá. O que saiu ontem já está lá. Já era assim, mas dava muito mais trabalho. Então, é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma alegria bem grande para nós. E era isso. Boa tarde a todos. Só para deixar registrado, né, quero parabenizar, porque nós fomos uma das 194 cidades, né, do estado de Santa Catarina aí, que assinaram o manifesto da mudança da regra do ICMS, no qual a metodologia para apuração do valor adicionado fiscal da tributação de combustível, a regra do repasse ali, da formatação do cálculo, né? Aí até tem um texto bacana que a argumentação dos municípios é que não havia a formação de valor adicionado no critério aplicado para a definição do retorno do tributo para cada município nas operações dos 3 terminais existentes no município, né? Então, esse é mais um trabalho que às vezes passa despercebido por nós, mas que a gente também tem a Munesc dando aquele devido suporte, né? Então, parabéns aí ao Executivo e, claro, vocês aí que também estão na linha de frente e a Munesc, né? Só queria deixar registrado esse momento aí. Obrigado. Finalizada aqui, então, a nossa exposição, a gente consegue visualizar que estamos colhendo frutos, então, de um trabalho de longa data, conjunto nosso, né, das nossas equipes, dos nossos gestores, quando a gente faz as nossas reuniões e, às vezes, sendo, vamos dizer assim, não é rígidos, né, mas criteriosos na tomada de decisão e no cuidado com a gestão dos recursos, é para a gente estar plantando sementinhas, se somando esforços para, quando a gente conseguir fazer uma avaliação de indicadores, a gente ter bons resultados e, consequentemente, com bons resultados, a gente consegue gerar oportunidades tanto para o serviço público municipal quanto para o legislativo, né, que sempre está apoiando as ações do nosso município. Não posso deixar aqui de registrar o agradecimento. À legislatura anterior e toda essa agora tem tido todo um cuidado para gerir os recursos e acompanhar os recursos e a execução orçamentária, né? Então, vejam que hoje a gente tem tido aí já bons resultados que se iniciaram aí a longa data, né? E, por último, aqui o Jackson falou da nossa nova método de trabalho ali com as nossas ferramentas inovadoras. De fato, nosso departamento de finanças, contabilidade e finanças está acompanhando, vamos dizer assim, as tendências do momento de uso de ferramentas e novas tecnologias na entrega dos nossos serviços. Então, lá, às vezes, a gente anuncia a transparência diamante, quando surgem esses prêmios, muitas vezes não é valorizado, mas apenas lá também é mais uma meta, uma avaliação de um resultado do trabalho prestado no dia a dia, né, Jackson? Então, quando chega naquele momento daquele resultado, é porque durante um bom tempo tem se realizado ações e atividades que gerem essa transparência, né? Então, eu sei que às vezes a gente não tem o costume de acessar o nosso portal, de acompanhar, ou os números, receitas, despesas não são tão familiares para a comunidade em geral, mas também não é tão difícil de a gente, com uma breve pesquisa ali, buscar saber o que significa cada uma das palavras, o que se refere isso dentro da nossa atuação no serviço público. Então, eu, em nome da administração, só tenho a agradecer a todos os meus colaboradores, todos os meus colegas, pela dedicação e esforço conjunto, e também agradecer vocês do Legislativo Municipal, na figura da Comissão de Finanças e Orçamentos,
que esse mérito e esse bom resultado apresentado aqui é um ganho coletivo. Vereadora Rosiane. Eu ali vi sempre a educação, ela está liderando, com certeza, né? A maior pasta. Mas quero dizer que, claro, os maiores investimentos realmente têm que ser na educação, né? Parabenizando aqui a Secretaria da Educação, secretária e todos, né? Todos os nossos amigos, parceiros, porque um povo bem instruído, bem educado, é um povo menos doente, mais esclarecido, né? E vamos caminhando assim. Parabéns, Jacques, pelo tua bela explanação aqui. E a secretaria de vocês, né, pelo trabalho, Thalia, Alexandre, que tem esse esclarecimento, esse entendimento desses valores e se antecedem, né, para ter dominam, né, para ter esse entendimento e passar para a gente do que vai acontecer antes do acontecido. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Mais alguém? Alexandre. Aquela questão que o Jacques falou, boa tarde, do ICM e FPM, eu estava fazendo a conta de cabeça aquela hora. Nós vamos ter 3 FPM extra esse ano. Em julho, em torno de 1 milhão e alguma coisa. Aquele de setembro, agora que vai ser 1%, então dá mais 1. E o de dezembro mais 1. Então são 3. Nós estamos 1 na frente ali, né? Então vai empatar. Porque estamos 1 na frente, vai entrar 3 milhões extra de coisa. Se manter esse ritmo, mas como eu acho que o ICM aumenta mais, o ICM vai ganhar, vamos ver isso só no que vem, né? O ICM eu acho que vai ganhar esse ano por uns 250 a 350 mil. Só para deixar registrado. Registrado, hein? Vamos ficar na torcida, daí agora... Tomara que dê mais. No final de 25 a gente conversa, vamos torcer. Está previsto já, tá vendo? Só pegar a bola de cristal agora. Mas essas considerações que o Alexandre falou faz parte do cotidiano do trabalho da equipe, de estar antenado no que acontece no nosso mercado. Então, não é uma previsão, eles estão acompanhando as ocorrências do nosso mercado e, por isso, consegue ter essa previsão, né, Alexandre? Isso, obviamente, que é fruto aí do desenvolvimento, pleno desenvolvimento da nossa cidade, assim como também, no início, às vezes não foi tão bem observado, mas vou colocar aqui rapidamente. A gente tem aqui um outro imposto, que é o municipal aqui, que desses do município. Desde 2021 já o ISS se tornou e superou o IPTU e muito, né? Então, mais uma vez, já tem ficado aí bem maior. Veja que em um quadrimestre a gente conseguiu arrecadar praticamente o mesmo valor em número do que a gente tem de IPTU. Obviamente que o IPTU tem uma grande arrecadação no primeiro quadrimestre. Então, certamente, quando chegar ali no segundo quadrimestre, a gente vai ter um valor bem mais expressivo do imposto de serviços comparado com o nosso da propriedade. Isso quer dizer que a nossa cidade está favorecendo o desenvolvimento de prestador de serviço e tem sido uma necessidade, né? Que é muito positivo. A gente espera que continue cada vez mais prosperando e a gente, com certeza, vai conseguir ter esse retorno nos nossos números aqui. Também está dentro da previsão aí, né, Alexandre? TBI, exatamente. TBI também quer dizer que o pessoal está disposto a fazer aquisição aí no município ali, né? Então, compra de imóvel, terreno, transação entre intervivos, né? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, em nome da Secretaria de Administração, agradeço toda a equipe pela dedicação e empenho e Jackson pela apresentação. Agradeço Rosiane Jarbas e Edson Bach, o companheirismo aí no desempenho das atividades em conjunto da Comissão de Finanças e Orçamentos com o Executivo Municipal. E, para finalizar, cumprindo o disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, damos por encerrada, então, a audiência pública de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima resto de semana.